Olá, amigas, olá, amigos. Nós estamos mais uma vez aqui para conversar sobre um tema voltado à saúde mental e espiritualidade. Então, nós estamos iniciando, estamos aguardando, porque os nossos seguidores estão sendo informados que nós estamos ao vivo. Boa noite Juliana, Cláudia, Daniela, Cecília, boa noite Rosimeire, Ana Lúcia, Jaqueline Neves, boa noite Antônio Gonçalves, Lourdinha Toledo, boa noite Cleonice, boa noite Margarete Altman Cesarino, diretamente de São Paulo, Rosimeire lá de Lafayette, Cleide, Joesé Rangel, boa noite Silvana Bonando. Nós vamos lembrar inicialmente que essa nossa conversa está ao vivo no Instagram, mas ela não vai ficar gravada no Instagram. Ela, depois de ser editada, ela vai ser publicada no meu canal do YouTube, Dr. Roberto Lúcio, que é um canal de saúde mental e espiritualidade. Se você não conhece, procure conhecer o nosso canal. Lá nós temos dezenas de palestras, temos seminários, temos conversinhas menores, né? Conversas curtas, porque conversinha parece conversa fiada, né? Não é coisa de mineiro tem mania de fazer diminutivo de tudo. Nós temos nossas lives bem curtinhas, falando sobre alguns temas também. Então, se inscrevam, toquem o sino para serem notificados. Todas as semanas nós temos temas novos. E isso é importante para que o YouTube entenda que tem pessoas querendo aprender sobre isso e que ele possa levar essas informações a outras pessoas. Boa noite, Maria Morales, Vanduil, boa noite, Kelly Costa, Silva Batista, Fernandes, Centro Exame, boa noite, Ame Carioca, esses irmãos queridos do Rio de Janeiro, boa noite, Luiz Felipe, toda a turma aí do Rio de Janeiro, boa noite, Ana Lúcia Rached, Elisa Garbiloto, Daniela Bastos, boa noite. O nosso tema de hoje, é sobre os transtornos de espectro autista. Nós vamos falar especificamente de algo que uma pessoa que esteve conosco nos dias aí anteriores e nos pediu que a gente falasse sobre os transtornos de espectro autista dentro de uma abordagem espiritual, dentro da abordagem da doutrina dos espíritos, lembrando que é importante se ter clareza que as informações espirituais, fidedignas sobre o tema ainda são muito pequenas, como nós temos também muita coisa para aprender sobre os transtornos de espectro autista. E nós não temos como começar a nossa conversa sem falar um pouquinho o que sejam os transtornos
de espectro autista. Lembrar que a palavra autismo foi usada pela primeira vez por um psiquiatra que tem uma grande importância no desenvolvimento da psiquiatria, que foi o Eugene Bloyer. Ele, trouxe contribuições importantes para o campo da esquizofrenia. Ele é a primeira pessoa que fala, sobre comportamentos, sobre pessoas autistas, relacionando esse comportamento com os transtornos psicóticos. E durante algum tempo, os transtornos vinculados posteriormente a esses transtornos do espectro autista, principalmente os quadros mais graves, eram entendidos como um tipo de esquizofrenia, que na época se usava esquizofrenia infantil. Nós sabemos hoje que isso não é uma verdade. A esquizofrenia é um transtorno mental, é uma doença, para que as pessoas leiam possam entender com maior facilidade. E os transtornos do espectro autista são os transtornos de desenvolvimento. Então, eles não são uma doença. Eles são alterações do desenvolvimento neurológico da criatura. Hoje, nós sabemos já que também não é só um transtorno do desenvolvimento neurológico, existem alterações outras no campo orgânico em geral. Se poderia dizer que os transtornos do espectro autista são transtornos bioenergéticos e que esses transtornos bioenergéticos, eles, na verdade, atingem as células de uma certa forma, de uma certa maneira, que eles trazem alterações orgânicas várias, inclusive osteomusculares. Então, nós temos aí alterações de outros órgãos, de uma outra situação, e aí a gente vê que esse transtorno de desenvolvimento, ele é mais intrusivo no organismo da criatura do que até então pensava. Os primeiros trabalhos falando sobre transtornos de autismo, na época se trazia até no plural, foram escritos por um médico austríaco de origem judaica, por volta de 1944, que é o Asperger. E ele escreveu aproximadamente 300 artigos sobre esse assunto. E esses assuntos foram abandonados porque ele era associado às questões do nazismo. Ele chefiava um grupo de médicos judeus que fizeram pesquisas. Há relatos que ele teria inclusive crianças com déficits muito graves
para os campos de concentração para serem, que eram campos, na verdade, de extermínio, para serem exterminados. E esse contexto da história da vida dele levou a uma desconsideração do material que ele trazia, embora hoje se sabe que esse material era bastante rico de informações e muito depois, ou melhor, na mesma época, mas num outro período, o Léo Kamer vai falar sobre os autismos e a partir daí nós vamos fazendo esses estudos. Posteriormente, o termo autismo ele tem uma conotação restrita, e se percebeu que os quadros que estavam relacionados com os comprometimentos no autismo era de um largo espectro, desde os quadros mais graves, onde o desenvolvimento do indivíduo era extremamente comprometido, e ele altamente dependente das pessoas e sem qualquer capacidade de relacionamento interpessoal, aos casos mais brandos, onde essas criaturas apresentam determinada sintomatologia muito leve, algumas vezes identificando situações onde eles têm um campo de inteligência voltado especificamente para algo, para a música, para a ciência, para alguma área, para matemática, alguma área onde eles às vezes se tornam criaturas geniais. E esses quadros, os mais brandos, que estão incluídos naquilo que muita gente já conhece como síndrome de Asperger. E então esse espectro é muito grande. Nós temos inúmeros quadros entre os mais brandos aos mais graves, e isso nós vamos ver que dificulta a compreensão, dificulta o conhecimento das pessoas, porque ele se torna mais amplo. Hoje já existem cursos de especialização em autismo, Então, além da formação de especialista em neurologia ou em psiquiatria, a pessoa se especializa especificamente nos quadros de espectro autista, por causa dessa situação. E do ponto de vista espiritual, nós vamos ver também que a compreensão espiritual desses quadros se torna mais desafiadora. Então, nós temos poucas orientações de um ponto de vista mediúnico sobre o assunto que nos sejam fontes confiáveis para esse tipo de informação. Nós vamos ver, inclusive, que o conhecimento sobre o tema
ainda envolve muito o interesse das pessoas. Muitos pais chegam aos consultórios de profissionais especializados, às vezes com um grande conhecimento sobre o tema que eles foram buscar, foram pesquisar, e se o profissional ele não tem uma especialização, às vezes o conhecimento dessas pessoas é em alguns aspectos maior do que o do próprio profissional. Então, a gente vê que esses fatores, eles influem muito no relacionamento médico, família, paciente, na compreensão das coisas, no entendimento, porque às vezes a pessoa recolhe muitas informações, mas às vezes tem dificuldade de organizar e entender essas informações. Então, tudo isso é um grande desafio, né? Outra coisa, dentro da perspectiva espiritual, é que as pessoas, quando nos buscam, elas querem, né, tem uma exigência de respostas prontas, fechadas, de um conhecimento pleno. E isso não existe. Porque nós falamos um pouco da história do desenvolvimento do conhecimento, nós vemos aí que o estudo real sobre o tema vem do período da guerra e pós-guerra, da pós-segunda guerra mundial. Então, nós estamos aí numa fase entre 80 e 90 anos de estudo. Isso para a ciência é muito pouco. A ciência vai nos possibilitando cada vez mais informações, né? E nós vimos que já não é um quadro só de alterações de desenvolvimento neurológico, com um comprometimento de relacionamento, mas há alterações orgânicas várias, e as causas não são só genéticas, as causas elas se ampliam e nós não temos todos os recursos para avaliar esse contexto. Então, a gente precisa refletir para ter bastante cuidado naquilo que se ouve, né? Então, eu, enquanto profissional espírita, eu gostaria, né, de reforçar que nós temos que ter muito cuidado com as informações que chegam sobre o tema às pessoas. E às vezes alguém com um conhecimento muito precário ouve uma fala, ou ouve um espírito como se ele fosse um referencial da verdade, ele traz uma informação e as pessoas, né, transformam essa informação em verdade absoluta e algumas vezes essa informação para pais, para familiares, ela não é só chocante, né? Ela é agressiva e eu diria que às vezes ela é cruel. E pior do que isso, ela não corresponde à verdade. Ela é um ponto de vista que nós nem temos a certeza de que esse ponto de vista tem algum respaldo de verdade. Muitas pessoas que nos escutam podem achar estranho,
Mas os espíritos não trazem só a verdade? Não. Allan Kardec ensina em O Livro dos Médiuns a metodologia que os espíritas deveriam se utilizar para acreditarem a uma informação, né, a conotação de ser verdadeira. É que ela deveria vir por diversos médiuns, um desconhecendo o outro, né, por diversos espíritos, e essas informações serem coincidentes. Se não for isso, que é o método, né, do ensino universal, dizer qualquer coisa em nome do Espiritismo é uma imprudência. Então, nosso cuidado aqui, enquanto profissionais, enquanto médicos espíritas, né, enquanto alguém que participa ativamente do movimento médico espírita, é que as pessoas tenham esse cuidado. Eu já recebi em seminários, em palestras, pessoas me perguntando, eu ouvi falar que os autistas são pessoas que suicidaram em outras vidas, eu ouvi falar isso, aquilo, isso é verdade, e a gente tem que esclarecer que essas informações não são passadas por esse crivo que Kardec trouxe e, portanto, a gente não pode dizer que elas sejam verdadeiras. Então, vamos começar naquilo que nós podemos dizer que seja algo de uma visão espiritual em relação aos transtornos de espectro autista. Primeiro, esses transtornos, né, eles vêm, né, demarcados de uma forma, com uma carga maior ou não do ponto de vista genético, e isso, para nós, os espíritas, significa que a causa real desses transtornos de desenvolvimento estão relacionadas com a história pregressa daquela criatura. Ou seja, essas criaturas, elas carregam consigo determinada condição que leva ou que exige que ela passe por essa condição, por esse transtorno de desenvolvimento para o seu aprendizado. Nesse contexto, nós poderíamos dizer que nós teríamos duas grandes causas gerais para que as pessoas, né, ao reencarnar, trouxessem, né, a manifestação do espectro autista. Nos casos muito graves, de imenso comprometimento, com um sofrimento enorme para a criatura e para os seus familiares, onde as restrições são muito grandes,
nós podemos dizer que as causas são causas expiatórias. Quando nós falamos de expiação, vem imediatamente para as pessoas que escutam, né, a compreensão de que isso seja uma punição. Eu, particularmente, tenho muito cuidado com essa forma de expressão. Por quê? Porque nenhum de nós, podemos avaliar a história de qualquer espírito em outros períodos de evolução da Terra, no contexto de querermos ser julgadores das suas atitudes e dos seus comportamentos. Eu diria mesmo que nós nem temos condições de fazer uma avaliação correta sobre as nossas atitudes e comportamentos em vidas anteriores, condizentes com o momento no qual a gente passava e que aqueles comportamentos aconteceram. Por exemplo, só para dizer, durante uma guerra, né, entre dois povos, hoje as guerras são tecnológicas, mas as guerras eram corporais, né, presenciais, os exércitos se enfrentavam de uma maneira muito ostensiva e única forma real de guerrear. As pessoas que estavam ali envolvidas, né, por uma questão de defesa da própria vida, de defesa das pessoas, de defesa do agrupamento, elas matavam as criaturas. Quem somos nós para avaliar o sentimento, a condição, o lugar dessas pessoas naquele momento, né? Todos nós iríamos fazer isso. Aquele matar podia estar cheio de crueldade ou podia estar só cheio de medo, ou cheio de um senso de responsabilidade, de defesa, de proteção, e nós não temos o direito de fazer essa avaliação. E é assim para todos os aspectos do comportamento humano. A outra grande causa geral desse espectro autista e que estaria relacionada com os casos mais brandos, a gente, né, poderia definir como um transtorno de adaptação. Ou seja, o espírito vai retornar à Terra e ele, né, enfrenta uma nova modalidade de cultura, de vida, de situação, e ele tem dificuldades de se adaptar a esse novo momento da sua jornada. Uma adaptação que apresenta uma base genética e anatômica mais frágil e que abre para dificuldades desse desenvolvimento. É importante a gente ver isso, né? Porque nós vamos ver grandes gênios conversando, convivendo,
tocando instrumentos, se transformando em grandes profissionais da tecnologia, profissionais da área de saúde, mas que não se adaptam à vida de relação, que têm muita dificuldade de aceitar os relacionamentos, provavelmente por experiências infelizes ou por dificuldades ou pela própria postura em outras vidas, se afastando do relacionamento social, e que trazem esse tipo de comportamento. Não são graves como os outros, que às vezes não conseguem nem voltar o olhar para a criatura e não conseguem conviver, e são impulsivos, às vezes agressivos, e nessa violência ele se auto-agride, agride a terceiros, não conseguem conviver com ninguém, não aceitam mudanças, né? Essas criaturas mais brandas não têm esse contexto, né, dessa evitação nesse processo maior, mas não se adaptam. É como se eles fossem um peixe fora d'água dentro de um momento histórico e dentro da necessidade que a gente tem de relacionamento interpessoal, e que para eles isso não é o importante. Uma pergunta que eu me lembrei agora e eu gostaria de colocar, que quem quiser fazer alguma pergunta durante a nossa conversa, né, podem colocar no chat. No finalzinho nós vamos pegar essas perguntas e vamos tentar respondê-las dentro daquilo que é possível, dentro do nosso conhecimento e dentro da realidade do que se tem conhecimento até esse instante. Mas muitas pessoas perguntam para a gente, né, quando é que a gente começa a observar se uma criança é autista, e se a gente pode, a partir dos sintomas, dos sinais que elas apresentam, dizer de um prognóstico mais grave ou menos grave no espectro autista. Olha, a sintomatologia geralmente começa já no primeiro ano de vida. E uma das dificuldades, né, que essas criaturas apresentam é de fixar o olhar para o outro, de expressar emoções, de se colocarem, né, como se estivessem ausentes dessa vida de relação. Né? E o quadro é mais facilmente determinado a partir do terceiro ano de vida. Mas o prognóstico não depende só da gravidade da sintomatologia quando do diagnóstico inicial. Porque a prática mostra que pessoas, né, que têm o espectro e que foram diagnosticadas muito novas, embora com uma sintomatologia muito intensa, que receberam a ajuda adequada, né, e depois nós vamos falar um pouquinho dessa ajuda adequada, que essas pessoas às vezes têm uma sintomatologia mais branda do que uma criança que aos 3 anos parecia ter um quadro mais brando, mas que não foi tratado adequadamente, que não foi observado e diagnosticado com adequação naquele período, e tudo isso a gente faz com que a gente não possa dizer essa situação.
Para os profissionais, eu só lembro que eu já ouvi isso, muitos dos profissionais que se especializaram especificamente em autismo, né? A única coisa que é grave, né, é o profissional, ao estar diante de uma situação dessa, seja ele um pediatra, um neurologista, um psiquiatra, um psicólogo, dizer que não tem nada. A gente tem que ter muito cuidado, porque se dizer que não tem nada pode adiar um diagnóstico e uma possibilidade melhor de tratamento. Mas nós vamos caminhando, né, e vendo nessa perspectiva do que a gente está tentando aprender, né, como entender esse processo todo. Essa falta de adaptação é porque o espírito é um espírito evoluído de outro planeta. Estou dizendo isso porque a gente ouve isso constantemente das pessoas. Às vezes isso é postado, às vezes pessoas sem uma preocupação maior de buscar a verdade até falam isso em palestras. Nós não temos comprovação nenhuma disso. E essa ideia, num primeiro momento, ela gera uma visão de ridículo a uma leitura a partir do Espiritismo que não auxilia nada à doutrina espírita. Né? Então, o processo de adaptação, ele passa, né, por alguns aspectos do espírito na sua jornada que vão se tornar características que a gente poderia dizer fundamentais na clínica sobre o espectro autista. Quais seriam essas alterações? A primeira delas, né, é a da interação social. Uma das grandes características do espectro autista é a ausência da empatia, né, ou uma redução muito grande da empatia naqueles casos que são brandos, que podem ainda, se trabalhados, desenvolver algum grau disso, mas o espectro autista, ele não consegue assimilar e entender, a emoção do outro. O que o outro sente. Né? Alguém diria assim, ele é insensível. É a forma que nós poderíamos dizer. Mas eu acho que isso aí é uma interpretação, e dentro de um quadro de transtorno de desenvolvimento, eu acho mais fácil falar de uma incompetência nesse processo, dele ter essa capacidade de compreender e entender essas emoções. Então, isso leva a uma falta de respostas às emoções de outras pessoas e leva a um retraimento social. A partir desse primeiro aspecto, nós vamos falar dos dois aspectos seguintes, nós começamos a entender que esse transtorno do desenvolvimento, ele tem a ver, né, com a capacidade, né, do indivíduo
é relacionar com as criaturas, e o desejo ou a busca de não conviver com as criaturas, seja porque não gosta das pessoas e não gosta da vida social em si, né? Ou porque é cômodo para ele não ter que conviver com as emoções das pessoas, para que isso não mexa com ele e permita, às vezes, que ele tenha comportamentos infelizes diante das criaturas. Então, a adaptação social, né, ela fala de uma expressão do indivíduo de não gostar, né, da vida de, de atividades, né, da coletividade. De jeito nenhum. Então eu gosto do meu piano, eu toco piano maravilhosamente, eu me prendo a ele, eu me aprimoro nele, mas eu não tenho nenhum relacionamento com a orquestra, eu cumprimento as pessoas, mas se elas estão chorando, isso não me importa é o meu piano, com a minha música, com o meu aprimoramento e com isso que eu vivo, e eu fico nesse lugar. Né? O segundo aspecto importante, né, dentro do espectro autista é o da comunicação. Então, alguns sintomas ou sinais são bastante evidentes nesses quadros. A falta do uso social da linguagem, então a maioria deles não tem diálogos, às vezes falam frases muito curtas, palavras soltas, né? E aí nós estamos falando dos casos mais graves, e às vezes alguns deles emitem sons grotescos, animalescos, mas não têm uma linguagem social, né? Eles não têm comportamentos sociais de chegar, de cumprimentar, de que está todo mundo num lugar que vai ter uma recepção e ali vai acontecer. Ele, de repente, está todo mundo ali, ele vai à mesa dos doces e do bolo, e ele começa a comer aquilo da maneira compulsiva dele, sem se preocupar com ninguém, se aquilo está certo, está errado. Ele é capaz de enfiar o dedo no bolo e fazer as coisas. Não é por desafio, não é por agressividade social, é porque ele não tem essa linguagem social. E não tem essa linguagem, né? Falta para ele também uma linguagem não verbal. Não é só essa linguagem que nós usamos, né? Ele não tem expressividade na face, no olhar, no próprio corpo, né? Ele, quando tem uma expressão verbal, ela é pobre, né? Ela é muito pobre, e eles têm um comprometimento importante daquilo que a psicologia e a pedagogia chama de jogos de imitação. Então, o que são, né, os jogos de imitação? Eles não conseguem, né, repetir essas expressões, esses comportamentos que a gente chama de uma linguagem social normal,
trazida para eles, né? Então, a vida deles em termos de comunicação é voltada para eles quando é muito voltadas para uma pessoa, um grupo muito pequeno e restrito, e nos quadros mais brandos, eles têm até uma comunicação, mas uma comunicação pobre, mas também com as dificuldades dessa expressão emocional e corporal da criatura. Um outro aspecto clínico importante do processo do autismo é o comportamento. Eles têm um comportamento restrito, né? O comportamento deles é muito limitado, é um comportamento repetitivo, então eles fazem poucas coisas, essas coisas são repetidas, elas são feitas da mesma forma, da mesma maneira. Eles apresentam, nós vamos depois exemplificar isso aqui, o que a gente chama de estereotipias motoras. Eles não se relacionam com as pessoas e o comportamento deles tem movimentos que não têm um significado social claro, né? Então, às vezes, tem um movimento com a mão, aquilo fica ali horas e horas e não passa daquilo. Às vezes, eles têm um movimento com o corpo, balança, sem nenhum outro significado, né? E eles têm preocupações com determinadas coisas e assuntos que geralmente não é o comum. Então, eles às vezes, por exemplo, têm uma fixação com datas. Então, eles querem saber o dia de hoje, ele pergunta isso várias vezes, com horário. Eles têm uma preocupação com o itinerário, e aí eu não estou falando itinerário de ônibus, disso não, até dentro de casa. O movimento tem que ser, eu acordo e vou no banheiro, do banheiro eu tenho que voltar para o quarto, eu tenho que fazer um movimento no quarto, eu volto para o corredor, eu vou na sala, eu olho e toco na porta, eu toco na porta, volto, ando e vou para a cozinha. Na cozinha eu sento no mesmo lugar, o prato tem que ser o mesmo, o talher tem que ser o mesmo, o cardápio tem que ser o mesmo, servido da mesma forma, da mesma maneira, todos os dias na vida dele. Às vezes, ele tem uma preocupação, né, com dinossauro. Ele sabe todos os dinossauros, ele quer os dinossauros, ele convive com aquilo o tempo todo, ele interage com aquilo dentro da sua perspectiva, mas é só isso que é a ligação dele com o mundo externo. Ou, se ele sai, tem que ser sempre para o mesmo lugar. Muitas vezes, se ele vai para o mesmo lugar, tem que ser com a mesma roupa, ele tem que sentar no mesmo lugar do carro, ele tem que descer e caminhar da mesma forma, né? Eu tenho um cliente, de uma outra vez que eu fiz uma fala sobre o espectro autista, eu falava sobre ele. Ele vai ao supermercado com a mãe, tem toda uma rotina. Como que ele vai, né? É o jeito que ele se veste, a forma que ele vai, ele acompanha a mãe nos corredores,
em determinado momento tem que se passar no corredor e ele vai pegar o mesmo produto sempre, e se o produto não tiver na mesma prateleira, ele pode ficar nervoso, irritado, porque aquilo tinha que estar ali, né? Então ele faz esse movimento, depois ele acompanha a mãe dele até o caixa, depois que fez as coisas, depois ele vai direto para um lugar onde ele vai fazer um lanche, que ele vai comer o mesmo lanche todas as vezes, sem nenhuma modificação, né? E essas criaturas, às vezes, por exemplo, o lanche é uma empada de queijo. Não estou falando que é o caso dele. É uma empada de queijo. E você só tem empada de carne, de palmito. Isso vira uma guerra mundial, muitas vezes, de se auto-agredir, se automutilar, de ficar agitado, gritar, porque as coisas têm que ser dessa maneira. Por que eles seriam repetitivos? Por que esse movimento restrito? Porque essa é uma forma de construir uma barreira e uma fortaleza contra o mundo externo, né? Que o impeça de conviver com essa realidade. Então, nós vamos ver, né, que um grande desafio espiritual que essas criaturas enfrentam ao retornar ao processo encarnatório é de ter que se relacionar com as pessoas, né? Ou de ter que se adaptar a determinados relacionamentos culturais, sociais, aos quais ele se recusa a viver. De ter que ter contato com as emoções, porque para se ter contato com a emoção do outro, eu tenho que ter contato com as minhas emoções. E aí nós vamos por um fato espiritual muito importante, né? Um elemento, né, constitutivo das nossas dificuldades que levam-nos aos processos expiatórios, ou seja, aos processos onde nós somos obrigados a refazer o caminho num aprendizado. Porque dentro, né, das informações espirituais, e essas informações não são restritas ao espiritismo, elas são seculares, né? A sabedoria milenar, ela sempre trouxe de alguma forma, né, que os acontecimentos, que a doença, o adoecimento da criatura é um caminho de transformação pessoal, um caminho de cura. Se estar doente é, na verdade, se permitir a entender que você está tendo a possibilidade de buscar algum recurso. Então, essa criatura, quando volta, né, ela está sendo concitada a conviver socialmente para renovar esse aprendizado, de ter contato com a emoção do outro para que ele tenha contato com a sua emoção, né? Mas os seus comportamentos infelizes o levaram a um sentimento de culpa tão intenso que ele quer negar toda possibilidade de
conviver com qualquer sentimento para não sentir culpa. Um outro grande aprendizado que a gente tem é que os familiares, né, eles não são criaturas que foram reunidas ali por acaso. Nós temos um grupo menor que aceitou, que deliberou espontaneamente retornar como familiar para receber essa criatura a qual ele tem vínculo para ajudá-la. Mas nós temos um grande grupo de pais e familiares que estão ligados por atos infelizes, que são afins aos atos infelizes dessas criaturas ou que foram cúmplices dessas criaturas e que estão aí para reorganizar esse caminho. Esse é um grande problema, é uma situação extremamente complicada, né, que nós precisamos buscar entender de uma forma mais clara, né? Então, nós vamos, nessa jornada, nessa caminhada, acompanhar, né, que se o indivíduo veio com esse desafio, e se ele for auxiliado, né, e ele precisa ser auxiliado por uma equipe multidisciplinar, nenhum profissional sozinho consegue tratar de um quadro de autismo. Nós temos que ter médicos, nós temos que ter psicólogos, outros tipos de terapeutas, temos que ter pedagogos, profissionais que interagem nesse processo de desenvolvimento. Então, essas criaturas são importantes, elas vão levar a esse indivíduo estímulos, mas no caso de um trabalho mais eficaz, embora isso seja muitas vezes não compartilhado pela maioria dos colegas, né? Se você não tiver um sentimento de amor, se você não tiver um sentimento compassivo por essa criatura, as respostas vão ser muito pobres ou inexistentes. E isso não acontece só com os profissionais. Os familiares, para poderem ter respostas eficazes, é fundamental o exercício do amor. E aí, nós lembramos de uma entrevista de Francisco Cândido Xavier falando sobre o tema e se dirigindo às mães. E ele diz às mães, né, desses pacientes que elas precisam ter um amor muito maior do que o amor que geralmente as mães expressam pelos seus filhos. Isso pode parecer uma coisa meio romântica, ou meio, né, exagerada, mas não é.
Isso é uma constatação. Por que é uma constatação? Né? Porque o processo de acompanhamento de uma criatura, seja pela mãe, seja pelo pai, seja pelos familiares, ele vai exigir determinadas posturas que expressam um grande amor. Primeiro, né, uma coisa que é muito óbvia, mas que nem sempre acontece, né, que é a busca do maior número possível de recursos para aquele filho ou aquele familiar de espectro autista. Nós temos, né, inúmeras dificuldades nesse contexto. Nós temos muito poucos profissionais no Brasil especializados em autismo. O número de profissionais especializados em infância e adolescência no campo da psiquiatria ou no campo da neurologia é muito pequeno. As políticas públicas para esse contexto são praticamente inexistentes. As que existem partem de organizações não governamentais que geralmente foram fundadas pelos pais e familiares e profissionais que trabalham com o espectro autista numa dedicação, né, de um esforço hercúleo para conseguir verbas e estruturação para esse trabalho. A maioria da população brasileira precisa e depende de uma rede pública adequada para atender os seus filhos ou seus familiares portadores de transtornos do espectro autista. Porque o tratamento particular é inacessível à maioria, né? Em algumas áreas do Brasil, ele é completamente inexistente. Nós estamos nos resumindo ao Brasil, mas isso pode se expandir ao mundo, com algumas exceções de países de alto desenvolvimento. E mesmo alguns países desenvolvidos, o alcance de tratamentos especializados dessa monta, às vezes, não é algo simples para as famílias. Então, essa busca já é um sinal de grande amor. Mas o familiar, e a gente quando fala em mãe, porque geralmente são elas que vão à frente a esse processo, né? É muito importante que os pais participassem disso mais ativamente, mas às vezes o que acontece são pais que abandonam essas crianças, às vezes os pais abandonam essa criança, é um avô, uma avó, uma tia, uma irmã mais velha que vai assumir esse cuidado. Por um comodismo, um egoísmo, uma incapacidade emocional, intelectual, econômica. Nós não estamos aqui julgando, mas também pela dificuldade de 3 posturas que são importantes
para se lidar com eles. Primeiro, a aceitação. Se a família não aceita que ela está diante de alguém que precisa de uma ajuda, ela vai adiar a ajuda, ou ela vai negar a ajuda, e mais à frente ela vai ter um imenso sofrimento com as consequências dessa postura. É claro que o comum, no primeiro momento, é que os pais neguem esse contexto, que ouçam o diagnóstico e querem buscar outras opiniões, porque não conseguem essa aceitação no primeiro momento. Mas essa aceitação que eu falo, ela se desenvolve com a criatura e eu preciso aceitá-lo na condição que ele está, naquilo que ele faz, aceitar que eu vou muitas vezes dar murro em ponta de faca, eu não vou conseguir muito resultado, que eu tenho que ficar feliz por pequenos gestos, por um direcionamento do olhar para o meu rosto, por uma permissão de um toque em frações de segundo no seu braço, pela capacidade dele pegar por poucos minutos um talher, porque até então ele se alimenta só com as mãos e não aceita nenhuma outra forma de lidar com isso, né? Então é uma aceitação que é um processo, né? O indivíduo, ele precisa de persistência. Ele tem que ser um teimoso positivo, né? Ele tem que lutar todos os dias para alcançar os resultados que ele quer, tanto na busca da ajuda, quanto na capacidade de assistência, quanto na possibilidade de interagir com o seu filho ou seu familiar. Mas não basta essa persistência, porque o indivíduo tem que ter resiliência. E o que é resiliência, né? A resiliência é uma propriedade que o bambu apresenta, né? É uma capacidade de, quando vem a tempestade, ele deita, espera a tempestade passar e ele retorna ao mesmo lugar, à mesma situação. É a compreensão que tem momentos que eu tenho que parar, que eu tenho que esperar, que eu tenho que ter paciência, tolerância com determinadas coisas e, no momento certo, voltar para a luta, para o trabalho, para o exercício de todo esse contexto. E à medida em que você vai fazendo esses movimentos, eles expressam um amor incondicional. Nesse aprendizado, né, familiares que assumem essa luta aprendem que eles amam incondicionalmente, de serem amados, de serem aceitos ou rejeitados, de terem que enfrentarem as maiores dificuldades possíveis, mas que eles estão ali porque amam. Amam a criatura porque ela é criatura, porque ela é seu filho, ela é um familiar, ela é um ente querido, é alguém, né, que está na sua caminhada, é um irmão de jornada, é um filho de Deus que está no seu caminho e que precisa de você incondicionalmente para que ele possa caminhar. Então, isso é fundamental, isso é extremamente importante,
né, a gente vê, né, que esse quadro, ele é um quadro que necessita todo um cuidado. E antes de abrir o espaço para as perguntas, eu queria interromper a minha fala com uma fala de Chico Xavier. E ele usa o termo autismo até porque até então nós não tínhamos esse termo de transtorno do espectro autista. O autismo é um caso muito sério, podendo ser considerado uma verdadeira calamidade. Tanto envolve crianças quanto adultos. É preciso que os pais dessa criança conversem muito com ela, principalmente a mãe. É necessário chamar o espírito para o corpo. Se não agirmos assim, muitos espíritas não permanecem na carne, porque a reencarnação para eles é muito dolorosa. Sem dúvida, é preciso convencer o espírito a ficar. Tentar dizer-lhe que a Terra não é cruel assim e que nós precisamos trabalhar para a melhoria do homem e da humanidade. E essa conversa, esse fato, né, que ele fala de conversar, nós orientamos aos pais de crianças muito pequenas, independentes de serem do espectro autista, ou para quem tem filhos portadores de quadros de déficit intelectual grave, que não tem esse contato, que tem esses transtornos do espectro autista mais acentuados, que durante o sono, a hora que a criança dorme, o pai e a mãe devem orar com ele, estimular essa criatura, falar com ela de coisas que possam modificar a sua caminhada positivamente, dizer-lhes do seu amor, do seu desejo que eles sejam felizes, do desejo que eles possam entender a sua caminhada e que possam um dia compreender a realidade do amor que você traz e que você tenta todos os dias passar para ele. Então, essas são informações que a gente queria dividir com as pessoas a partir das perguntas que eu recebi, lembrando que essa nossa conversa não vai ficar gravada no Instagram, ela vai ser editada pela minha equipe e vai ser colocada no meu canal do YouTube. Vocês podem convidar pessoas para poderem assistirem posteriormente, se acharam que é importante. Se vocês têm conhecidos que têm essa ligação com o espectro autista, sejam profissionais ou sejam familiares, encaminhe para eles, convidem eles. Se você não conhece o meu canal, Dr. Roberto Lúcio, né, que é um canal de saúde mental e espiritualidade, visite, se inscreva. É importante se inscrever para que o YouTube entenda que tem pessoas que querem conhecer esse tema e isso seja divulgado para outras pessoas, né? Marquem o sininho para serem notificados. Todas as semanas nós temos temas novos no nosso canal. Lembrar, né, que esse é um dos transtornos da infância e da adolescência que são vistos como desafio. E sabendo dessa dificuldade de assistência pela rede pública e mesmo pela acessibilidade financeira das pessoas,
eu estou promovendo um evento que vai acontecer nos dias 17 e 18 de junho próximos. É um evento presencial, ele não vai ser gravado, porque ele é um evento de vivências, é um evento de participação, de perguntas. Ele não é um curso, é um trabalho para pais, educadores, para profissionais que trabalham com isso na área de educação e saúde, estudantes que queiram entender o tema. Nós vamos estar falando sobre esses temas, falando sobre inúmeros desafios que os pais encontram hoje. Então, se você é um pai, uma mãe, um educador e está sentindo que suas forças estão se esgotando e você não sabe como agir com seu filho, se você tem pessoas que estão nessa situação, convide. O nosso evento se chama Você Quer Ajudar o Seu Filho? Né? Uma jornada na arte de acolher. Então, eu tenho certeza que vai ser uma experiência transformadora. As pessoas vão entrar e sair de uma outra forma, com inúmeros recursos para melhorar os relacionamentos. Né? Enfrentar esses desafios que são os transtornos de comportamento, os transtornos de personalidade e as crianças e adolescentes portadores de transtornos mentais. Né? E se isso é importante para você, entre no nosso site www.robertolucio.com ou vejam no nosso Instagram, no nosso Facebook, estão aí as nossas informações, os contatos, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, né, com os nossos companheiros de equipe, eles vão informar, vão ajudá-los. E uma coisa, né, as inscrições nesse primeiro período, né, e ele vai até o final de março, ela tem um preço especial, uma forma especial de pagamento, e as pessoas que fizerem essas inscrições ainda terão um bônus surpresa que nós vamos noticiar durante o evento. É uma oportunidade para desenvolver todo esse tema. Então, nós estamos vendo aqui alguns agradecimentos, estamos procurando alguma pergunta, parece que não tem pergunta, como eu costumo dizer, quando não tem pergunta, eu fico preocupado. Ou todo mundo entendeu tudo, ou todo mundo não entendeu nada, né? Então, isso acaba nos preocupando, mas eu espero que a gente tenha trago informações importantes, que a gente possa ter atendido esse nosso amigo, que muito especialmente nos pediram para desenvolver isso. Agradeço aí a Margarete pelo recado muito carinhoso, aos outros que nos agradeceram aí. Nós estamos trazendo sempre isso. Todas as terças-feiras nós temos novos temas e eu queria noticiar para quem gostou do tema, para quem traz essas dificuldades ou conhece pessoas dessas dificuldades. Eu fui convidado pela Évila Correia para conversar sobre esses desafios dos transtornos de comportamento na atualidade, na próxima sexta-feira, ou através do Instagram, Évila Correia, ou através do nosso Instagram, às 20h30, nós vamos estar numa conversa sobre esses temas.
Obrigado aí mais uma vez, Margarete. Um beijão também a esse filho do coração, né? O Pato, né? Henrique Pato, esse excelente pediatra, um grande amigo, um grande coração nosso, né? Estando aí dentro da nossa, né, dos filhos de coração que nós somos recebendo nessa caminhada espiritual. Um beijo para todos vocês, uma boa noite e até mais.